Oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Guilherme aqui. Nós vamos estar agora, iniciando a correção da primeira semana do PET 1, tudo bem? Foi uma atividade que foi iniciada na semana passada, então nós vamos começar hoje essa correção, certo? Pessoal, então, como vocês podem ver, né, nós iniciamos o PET 1 e nós vamos fazer a correção da primeira atividade. Esse é um material, né, que pertence à Escola Coronel José Cândido e foi desenvolvido por eu, né, o professor Guilherme, responsável pela parte de matemática. Então vamos lá. Pessoal, nessa primeira semana eles vão trazer atividades relacionadas aos números decimais, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre eles. Olha só o que traz aqui no nosso problema 1. Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro que foi juntado ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota ali, seu pai outra moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Observe as figuras das notas e moedas abaixo e responda o que se pede abaixo. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui algumas notas, tá? Que ela foi conseguindo. Deixa eu só colocar visível aqui. Ela foi conseguindo ao longo das semanas, através dos pais e mães dela, e ela tem esse dinheiro aqui, ok? Perceba que o dinheiro que está visualizado aqui, ó, se a gente for somar essa quantia, é maior do que 6,25. Isso aqui é só exemplos, né, do nosso papel moeda, né, o que a gente considera como dinheiro aqui no Brasil, e algumas moedas. Então, o que ela tem, que é importante frisar, é isso aqui, ó. Então, vamos à questão A. Qual é o valor inteiro que ela tem? Qual é o valor decimal que ela tem? Então, aqui a gente começa a refletir sobre as questões dos números decimais. O que é a parte inteira? O que é a parte decimal de um número inteiro? Observe esse 6,25. Galera, na matemática, essa vírgula ela serve para separar a parte inteira do número, que sempre fica à esquerda, da parte decimal do número, que sempre fica à direita. Então, olha só, sempre o que está à esquerda da vírgula é a parte inteira e o que está à direita da vírgula é a parte decimal, certo? Então, isso aqui, ó, vou colocar aqui a parte inteira e essa parte aqui, ó, é a parte decimal, certo? Então, pessoal, ó, nesse número aqui, nós temos 6 como parte inteira e 35 como parte decimal. Nós podemos representar esse número através da seguinte nomenclatura. Nós temos 6 unidades e nós temos 35 centésimos, tá bom? Então, antes de falar, né, sobre essa questão de décimos, centésimos, milésimos, vamos à resposta dessa pergunta aqui, certo? Então, qual é o valor inteiro que ela tem? Certo. O enunciado do problema já afirmou que a Aninha possui R$ 6,35. Galera, quando a gente analisa justamente esse número aqui, ó, olha o que acontece. Quando a gente analisa justamente esse número aqui, ó, nós vemos que a vírgula separa a parte inteira do número da parte decimal. Como a gente viu, parte inteira, parte decimal. Então, assim temos a parte inteira valendo 6. Então, nós temos 6 unidades. E a parte decimal, 0,35, ou seja, 35 centésimos. Tudo que vem à direita da vírgula, parte decimal. Tudo que vem à esquerda, parte inteira, certo? Então, vamos à próxima. Então, item B. Utilizando somente as notas e moedas acima, circule uma maneira de obter o valor que ela tem. Então, vou voltar aqui. Ó. A nossa missão é formar esses R$ 6,35 através dessas notas e moedas, certo? Então, galera, é interessante a gente formar a parte inteira com, se possível, só notas e a parte decimal, que vem depois da vírgula, apenas com moedas. Então, ó, se a gente for fazer isso, olha só. Nesse exercício, a nossa missão é encontrar maneiras diferentes de formar o número 6,35 utilizando as notas da figura. Então, ó,
Observe que devemos pensar de forma separada a parte inteira da parte decimal. Então, primeiro você forma a parte inteira, que é o 6, e depois você constrói a parte decimal, que é o 35. Então, sendo assim, galera, devemos utilizar as notas para formar os R$6, que é a parte inteira, e depois o 0,35 ou 35, né, que representa para a gente os 35 centavos. Então, vamos lá. Existem algumas possibilidades, são elas. Você pode pegar 3 notas de 2, formando então R$6, concorda? 3 vezes 2, nós temos R$6. Uma moeda de 25 centavos e outra de 10 centavos, totalizando os 35 centavos. Podemos utilizar também uma nota de 5 e uma moeda de 1. Sendo assim, uma nota de 5 e uma moeda de 1, observa aqui. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar um pouquinho diferente, tá? Se a gente pegar uma nota de 5 e uma moeda de 1, nós temos R$6. E agora? Faltam os 35 centavos. A gente pode pegar 3 moedas de 10, ou seja, 30 centavos, né? E uma moeda de 5 centavos, totalizando 35. Então, essas duas formas, tá? É possível formar aí o número 6,35. Então, item D. Deixa eu voltar aqui. Como lemos esse número? Na forma de dinheiro, mas não na forma de dinheiro, mas na forma de número decimal. Bom, esse número, né, que a gente viu, vou colocar a caneta aqui, o 6,35, perdoe aqui a coisa, mas que eu estou escrevendo pelo mouse, tá bom? O 6,35, pessoal, a gente lê ele, né? Se a gente vai ao supermercado e vê um produto que tá lá na legenda dele, 6,35, a gente automaticamente fala, nossa, custa R$6,35. Mas esquecendo desse valor monetário, como é que a gente lê esse número, né? Outra forma de ler esse número. Então, ó, na forma de dinheiro, o número 6,35 é lido como R$6,35. Vou pegar a borracha para apagar essa anotação. Agora, lido como número decimal, temos 6 unidades e 35 centésimos, tá bom? Então, olha só que interessante. Relembrando novamente, se tivermos apenas uma casa após a vírgula, lemos décimos. Se for duas casas, então temos centésimos. E por último, se forem 3 casas após a vírgula, lemos milésimo. Então, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi. Olha só, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vou colocar de um verde mais escuro. Opa. Vou colocar desse verde aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho o número 1,4, tá? Bom, se eu fosse ler isso como forma monetária, seria R$1,40, concorda comigo? Ah, mas Guilherme, aqui só tá 4. Galera, sempre eu posso considerar um zero à direita aqui, não faz diferença, né? No caso, isso após a vírgula, para a gente não faz diferença. Então, isso aqui eu posso ler como uma unidade e 4 décimos, tá bom? Sempre que tem só uma casa após a vírgula, eu leio décimos. Agora, vamos pensar no número, olha só, 12,52. Agora vai mudar. Eu tenho 12 inteiros, tá bom? E no caso aqui eu tenho 52 centésimos. Duas casas, eu penso no 100. E por último, vamos pensar que eu tenho o número 4,123. Vamos pensar aqui, certo? Esse número, a gente pode falar tanto 4,123 como 4 unidades e 123 milésimos. 3 casas após a vírgula, eu indico como milésimos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. No 2, ele fala o seguinte, observe os números no quadro a seguir. Então, são esses números aqui, né? O 6,16 ou 3 unidades e 16
centésimos, né? Eu tenho aqui o 299,3 ou 299 unidades e 3 décimos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Agora posicione esses números na primeira coluna e depois posicione cada um dos seus algarismos corretamente no quadro posicional. O que é o quadro posicional? É um quadro em que nós vamos preencher de acordo com a posição correta dos algarismos, dos números que estão ali dentro. Então, olha só, a gente precisa atentar em colocar os algarismos corretamente no quadro posicional. Então, vamos lá. Vou destacar os números do maior para o menor, certo? Então, organizando eles do maior, que é esse aqui, ó, até o menor. Perdão. Vou pegar a caneta aqui. O maior número é esse e o menor é esse. Aí você fala, por quê, Guilherme? Observa a esquerda da vírgula. Olha, as vírgulas estão aqui, ó. Esse aqui não tem vírgula, mas o 36 é a mesma coisa que o 36,0. Concorda comigo? Se você paga por um produto R$36 ou R$36,00, não é a mesma coisa? Por isso que eu posso considerar como 0,0 aqui, não tem problema. Então, olha a quantidade de unidades. Olha só, aqui a parte inteira é 987. A parte inteira aqui é 299. A parte inteira aqui é 47. A parte inteira aqui 36. Tá vendo? Do maior para o menor até que chega na parte inteira igual a 0, ok? Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer é organizar cada dígito desse aqui, ó, na sua respectiva casa. Então, vamos lá. Esse 7, ele, como é a primeira casa aqui da parte inteira, a gente sempre fala que ele é a unidade. O próximo é a dezena, o próximo é a centena. Então, tem que colocar o 9 na centena, o 8 na dezena e o 7 na unidade. E, em seguida, colocar os décimos, os centésimos e os milésimos, que corresponde às casas após a vírgula, à direita da vírgula. Então, olha como é que fica o primeiro exemplo. Esse número fica 987, afinal tem os 7 unidades, 8 dezenas e 9 centenas, e 0 décimos, que é a primeira casa após a vírgula, 2 centésimos, que é a segunda casa, e 7 milésimos, que é a terceira. E assim por diante, pessoal. Olha só que nesse caso, os centésimos e os milésimos são 0. Afinal, ó, eu tenho a primeira casa, que são os décimos, tá aqui o 3. Opa. Só que aqui eu não tenho nenhuma casa a mais. Logo, o que vem em seguida só pode ser 0 e, respectivamente, 0. Olha só que nesse outro exemplo, eu tenho a unidade, que é o 7, eu tenho a dezena, que é o 4. Tá aqui. Só que eu não tenho a centena. Se eu não tenho a centena, é 0. E os outros dígitos, 4, 0 e 0. Então, pessoal, fiz isso para cada um desses números, ok? Podem analisar a tabela aí, que cada dígito aqui dentro do número está na sua respectiva casa decimal. Então, vamos, a partir daquela tabela, preencher aí. Qual número tem uma maior parte inteira? Qual tem a menor parte inteira? Parte inteira é o que vem à esquerda da vírgula. Então, a maior parte inteira vale 987, que vem do número 987,027, que era o topo daquela tabela. Então, a parte inteira é isso aqui. E a menor é o 0, que vem do número 0,58. A parte inteira desse número é nula, é 0, tudo bem? Item B. O número com a... Vamos lá, né? Passei aqui. Qual é o número que tem... Aqui tá até junto, ó. Qual é o número que tem a maior parte decimal? Ó, parte decimal, que vem depois da vírgula. Qual tem a menor parte decimal? Então, maior e menor parte decimal. O maior número com a parte decimal é o 0,58. Isso mesmo, pessoal. Ah, mas Guilherme, não, é o 987. A gente está falando de parte inteira? Não, a gente está falando de parte decimal. Se a gente voltar aqui na tabela, olha que interessante. Parte decimal é da vírgula para cá. Então, da vírgula para cá, quem tem o maior algarismo aqui na parte do décimo é o 5. E o 5 está ligado automaticamente ao 0,58.
Por isso que esse número, apesar de ser o menor da parte inteira, é o último aqui, ele é o maior com relação à parte decimal, certo? Então, vamos lá. E aquele com a menor parte decimal é o 36. Por quê? Quando eu olhar para o 36, quer dizer, né? Isso. Quando eu olhar para o 36, vamos lá na tabela. 36 está aqui. Olha, a parte decimal dele é zerada. Ah, mas Guilherme, olha só. Esse número aqui, ó, ele também tem zero. Então quer dizer que um é igual ao outro? Não. Quando essas casas dos décimos são iguais, eu olho para a próxima casa decimal, que é o centésimo. Aqui é 0, aqui é 2. Então esse cara aqui é maior do que esse na parte decimal. Então esse 0,36 é menor do que esse número, tanto na parte inteira quanto na parte decimal também. Então, se eu olhar lá, né, resposta por item B é isso aí. Então, quais desses números possuem algum valor na casa dos milésimos? Se a gente observar, né, apenas esse número, o 987,027, possui uma casa, né, a casa não nula nos milésimos, que é aquela última casa da tabela. No caso, o 7 está lá, certo? Todos os outros são zero. E quais desses números possuem algum valor na casa dos centésimos? Ó, temos três números. Esse número, na casa dos centésimos eu tenho 2. Eu também tenho esse número, que na casa do centésimo eu tenho 6. E por último eu tenho esse número, que na casa do centésimo eu tenho o 8, certo? Então, pessoal, e por último, vamos ao exercício 3, que praticamente é a representação de números numa reta, certo? Então, vamos lá. Ordene os números abaixo na ordem crescente e depois posicione-os corretamente na reta numérica. Então, eu já vou organizar eles na reta numérica, que eu já sei automaticamente qual é a ordenação deles, ou seja, do menor para o maior. Então, vamos lá, vamos pegar o 0,88. Pessoal, o 0,88, observa que a parte inteira dele é nula, é zero. Então, se a parte inteira dele é zero, eu creio que esse número ele está nesse intervalo aqui, ó. Por quê? Porque a partir desse número 1, eu já tenho um inteiro. Aqui eu não tenho um inteiro, eu tenho zero na parte inteira dele. Então, observa o seguinte, eu vou através de uma flecha indicar mais ou menos onde ele está. Aí você fala, mas Guilherme, como é que você vai fazer isso? Observa o seguinte, do 0 a 1, do 0 a 1 foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar o 1, a unidade, e dividir em 5 partes, cada pedaço desse aqui, ó, representa pra gente 0,2. Observa, ó, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e por último 1. À medida que eu somo, adiciono 0,2, eu sempre caio na casa do lado até chegar na unidade. Então, o 0,88 está próximo do 0,9, que está próximo do 1, né? Então, pessoal, ó, através dessa flecha, eu estou indicando mais ou menos a posição do 0,88. O 3,2, ora, pessoal, é maior do que o 3. Eu tenho 3 unidades, né? E eu tenho 3 aqui na parte inteira, a parte inteira vale 3. E a parte decimal aqui, ó, eu tenho 2 décimos. Então, olha só que interessante. Esse número vai estar nessa região, porque é maior que 3 e menor que 4. E como a parte decimal dele é 0,2, o 0,2 está justamente nesse ponto. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e por último a parte inteira. Então, ó, tá ali exatamente ali em cima, onde eu encontro 3,2. 1,6, pessoal, onde ele vai estar? Afinal, 1,6 é maior que 1, menor do que 2. Então, como cada pontinho, risquinho desse representa 0,2, então 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Se o 0,6 está aqui, 1,06. Então, pessoal, ó, eu fiz isso com cada outros pontos. O 0,55 está bem próximo da metade. 1,5 seria metade desses dois pontos. Então, está mais ou menos aqui. O próximo, 2,2.
Se aqui é 0,2, basta eu pegar o 2 e selecionar exatamente nessa parte. Aqui eu tenho 2,2. Então eu fiz isso para cada um dos pontos, pessoal. Vocês podem observar e comparar com a solução de vocês depois, onde exatamente está batendo esses números. Olha só o 2,5, 2,5 é maior que 2 e menor que o 3. Como aqui eu tenho um meio, isso significa que eu tenho exatamente a metade dessa parte. A metade dessa parte é aproximadamente esse ponto. Próximo número 3,99, que está quase perto do 4, por isso que eu representei ele aqui muito próximo, tá bom? O 4,1, se o 4,2 está aqui, o 4,1, em teoria, é a metade desse tamanho. Se isso aqui vale tudo 0,2, a metade dele vale 0,1. Por isso que eu representei ali o 4,1, o 0,2, tá, pessoal? E por último, 0,6. Agora observa que eu posso, através dessas flechas, organizar eles na ordem crescente, ó. 0,2, 0,6, 0,88, 0,95. Tá vendo? Ó? Quanto maior quanto mais próximo a direita dessa flecha, né? Quanto mais distante eu vou nesse sentido aqui que eu estou passando o mouse, maior será o número. Então, é fácil organizar eles na ordem crescente, certo, pessoal? Então, a correção da atividade foi essa, tá? Agradeço aí os que estão assistindo a aula. Estou à disposição, qualquer dúvida, só me mandar mensagem. E eu deixo uma frase muito interessante, pessoal, que foi falada por o maior matemático, né, e físico da história da humanidade. Esse cara, se vocês quiserem pesquisar, ele se chama Isaac Newton, tá? Alguns falam Isaac Newton. Então, o que ele disse, né? Esse cara viveu lá em 1820, por aí, tá, pessoal? Então, olha o que ele escreveu. Se eu vi mais longe, o que ele quis dizer com isso? Todos o que ele descobriu dentro da matemática, o que ele conseguiu desenvolver e mostrar à humanidade, foi por estar sobre ombros de gigantes. Ou seja, apesar de ter sido considerado uma das maiores mentes da história do ser humano, ele reconheceu que todos aqueles que vieram antes dele e que trouxeram conhecimento para ele poder desenvolver mais conhecimento, esse pessoal que veio antes dele foi fundamental para suas próprias conquistas. Então é um exemplo de que nós temos que ser humildes, tá bom, pessoal? Humildes e sempre ficar atento e buscar o conhecimento dos que vieram antes de nós, ok? Porque essa experiência, essa riqueza da vida dessas pessoas faz muita diferença na nossa, certo, pessoal? Então foi isso, agradeço a presença de todos, agradeço vocês estarem agora assistindo a minha aula. Estou à disposição, qualquer coisa é só me procurar. Um abraço, viu?